Nesse primeiro momento, quem estará falando para nós é o senhor Manuel Alves. Alguém que conhece? Conhece. Quem nunca viu falar no senhor Manuel, né? Bom, o tema principal do encontro, Missão da Pátria do Evangelho. E esse trabalho foi desenvolvido com base no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E hoje o senhor Manuel estará falando para nós das atividades espirituais, envolvendo os missionários das novas revelações. Estará abordando trabalhadores voluntários da grande causa, pedras angulares do monumento evangélico. Vamos passar para ele a palavra. Então, bom dia para todos, que Jesus continue nos abençoando e que nós possamos continuar no mesmo diapasão da prece e da música que preparou o nosso ambiente para que a espiritualidade encontre recursos em nós para nos ajudar, não é? Porque 1h30 sentado assim não é muito fácil não, tá bom? E nós vamos... Sabe o que eu estava pensando ali sentado? Nós podíamos criar mais carnaval durante o ano, não é? Porque tem pessoas aqui, ó, que eu estou olhando aqui, ó, do nosso grupo ali, ó, só no carnaval que eu estou vendo. O Marival só no carnaval, Zé Geraldo só no carnaval, uai. Tem que criar mais carnavais, né, para nós encontrarmos, né? Muito bem. Eu trouxe um pequeno papel, porque se trouxer muito, as pessoas desanimam. E até ele ler aquele tudo... Olha, outra pessoa que acho que nem no carnaval, né? Só no carnaval, olha lá. É uma vergonha, né? Então, o tema central já foi anunciado aqui pelo nosso presidente, né? É Missão da Pátria do Evangelho. Como ele disse, naturalmente eles foram inspirados e eu quero, dentro da minha, né, concepção, dar os parabéns à diretoria que escolheram esse tema. Porque vocês vão me desculpar, os espíritas estão devendo muito na área do Evangelho. Nós encontramos no centro espírita 3 reuniões mediúnicas. Não encontramos uma reunião de estudo do Evangelho para a diretoria, para os coordenadores dentro do centro espírita. Estamos devendo. E o Chico, uma certa feita, nos falou que o Brasil, para ser coração do mundo, pátria do Evangelho, o Evangelho tem que estar na boca de todo mundo, principalmente na periferia, né? O centro espírita tem que dar condições à periferia participar. O que nós queremos dizer? São bairros pobres, criaturas pobres, né? Entenderam? Participar do nosso centro. E uma certa feita, ele convocou, ele era presidente da Flama, tinha era um folheto, né, que saía durante o mês, e era a Flama de Uberaba. E ele chamou o presidente e o que elaborava, Dr. Jarbas Baranda, outro companheirão, e disse: Jarbas, eu quero ter uma conversa com você, para você colocar de vez em quando um artigo na Flama, né, que esse jornal é tão divulgado aqui, pedindo aos espíritas para não elitizá-lo, fazer que as pessoas sintam bem chegando, seja ela de qualquer categoria. E porque o Evangelho só terá, né, essa repercussão se todo mundo falar dele. Assim como já está acontecendo com a reencarnação.
Uma certa feita na televisão, nós ouvimos o Chico Anísio falar: na próxima reencarnação eu quero ser cachorro. Quer dizer, um sinal de que ele não entendia nada de reencarnação. Entenderam? Mas falou da reencarnação. Falou. De qualquer maneira, não é, Luiz? É uma vantagem nós falarmos. Então, o Evangelho. E outra coisa, contam para nós que essa árvore evangélica foi transplantada da Índia para o Brasil, porque lá não foi condizente. E se o Brasil também não cooperar, será transplantada para outro lugar. E o espírita é um dos responsáveis por isso, não é? Não quero falar que é só o espiritismo. Nós temos o catolicismo hoje, já assistimos programa de televisão com o padre abrindo a Bíblia e lendo um capítulo, não é? Que não faziam, como diz Emmanuel, que os evangélicos vieram exumar a Bíblia que os católicos enterraram, para preparar as pessoas para receber o Consolador. Aí, dessa palavra de Emmanuel em diante, eu comecei a mandar gente para lá. Entenderam? Prepara lá, depois você volta e recebe aqui o Consolador prometido. Entenderam? Então, eu estou dizendo isso, a responsabilidade do Centro Espírita de divulgar o Evangelho. Não é isso? Então, por isso que eu estou falando que foram felizes em escolher esse tema para sete atividades, né? Aqui todas baseadas no Evangelho. Naturalmente, vai haver repetições de palavras, né? Porque o tema é um só. Nós não podemos fugir do tema. Fazer uma coxa de retalhos e não fixar mais ou menos dentro do tema que foi proposto pelos nossos companheiros, tá bom? Então, o número 4, que ele leu para nós, que é atividades espirituais. Missionários espirituais. Nós vamos citar talvez um ou dois só, né? Porque se nós formos citar quantos missionários, né? Vai demandar um tempo muito grande, nós vamos lembrar de alguns missionários. Agora, nós queríamos enfatizar um pouco, e outra coisa, vocês podem participar, viu? Eu faço pergunta, mas é para esses aqui que está perto de mim, ó. Então, podem preparar. Por isso que tem gente que fala na frente e eu não sento. De jeito nenhum, né? Porque não gosta de ser perguntado nada, tá bom? Então, vamos... Agora perdi a ideia aí, tá vendo? Dessas missionários, né? A palavra missão. Nós ficamos achando que missionários Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, não é? Vicente Paulo. É só esses que são missionários? Agora aí nós. E o Maribal trouxe uma missão? Vocês podem até achar que não. Todos nós somos missionários. Todos nós saímos do mundo espiritual com uma missão. Entenderam? Aí o que o livro dos Espíritos, para nos ajudar, fala para nós? Que um entregador de cartas, que chama estafeta, é um missionário. E olha que missão dele, gente. Eu aguardando uma carta de uma pessoa dos Estados Unidos com aquela ansiedade, e eles somam com a carta no caminho. Entenderam? Todos nós somos missionários. E o Neio Lúcio fala para nós que, por exemplo, eu que sou pai, eu fiquei muito alegre, viu, quando eu li isso. Que os pais
já saíram das trevas, estão encaminhando para a luz. Porque Deus já confiou a ele seus filhos queridos. Então, olha a responsabilidade da missão de um pai, né? Nós estamos falando pai, mas geralmente é o conjunto, né? É o homem e mulher. Apesar de que é um assunto que, quando eu falo, tem polêmica, né, Luiz? É ou não é? Quem que eu vou perguntar? Deixa eu ver. Vou escolher ali, acho que eu vou escolher a última. Você de vermelho? Não, é aqui, ó, é aqui, ó, é aqui, ó. Falar em vermelho, vou ensinar vocês uma coisa. Olha como que a mente é, gente. Que coisa impressionante. Quando eu vi ali o vermelho, lembrei de Ramatiz. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada. Aí ele disse que quando eu tenho uma flor muito bonita, um jarro de flor bonita, eu devo colocar uma fita vermelha nele. Porque quando vierem aqueles olhares destruidores, vai direto na fita e descarrega a energia toda na fita. E a planta fica ilesa. Consegue sobreviver, né? Porque eles falam lá na roça que tem gente que murcha até folha de zinco, né? Com as vibrações deles, entenderam? Então eu queria perguntar a você, você já pensou que tem alma feminina e masculina? Da parte espiritual, não. O espírito não tem sexo. Sim. Eu falei em sexo? A resposta, toda a vida é esta. De todo mundo. O espírito não tem sexo. Eu não falei em sexo, falei? Eu perguntei se tem alma feminina e masculina. Alma, sim. Luiz, o negócio é complicado, né, Luiz? Deixa para lá, é só para vocês pensarem, viu? Por exemplo, não tem sexo, certo? A veneranda. O sexo não funciona, mas para ela funciona, lá no mundo espiritual. A veneranda, um espírito já de uma hierarquia altíssima. Vamos pegar o governador, que para ser um governador do nosso lar tem que ser um espírito de uma hierarquia, né? Não precisa nem nós duvidar. Para ele não existe mais a área sexual, que é a última glândula a ser atrofiada, é a glândula sexual. As outras todas vão atrofiando. Bom, eu vou deixando de ser egoísta, vou deixando de ser orgulhoso, mas a sexual é a mais difícil. Entenderam? Agora, no entanto, o governador é homem e a veneranda é mulher. Ou não é? É só para nós pensar, né, Luiz? Que tem alma feminina e alma masculina. E André Luiz fala para nós que quando Deus criou almas acentuadamente femininas e alma acentuadamente masculina, né? Acentuadamente, tá bom? Então, ficou para nós conscientizarmos de que todos nós somos missionários. Não é? Todos nós viemos com a missão de ajudar o progresso. Cada um no seu lugar. Né? Eu, por exemplo, recebendo filhos, eu estou ajudando o progresso deles, dos espíritos. E eles, na sua vez, vai ajudar o progresso, né, da sociedade, seja na área de pedreiro, de pintor, de médico, de engenheiro, ajudando o progresso. Né? Todos nós somos missionários. Agora, se nós olharmos missionários espirituais, né, com missões diferentes.
Alguém poderia citar um para nós aí, um missionário espiritual? Porque o primeiro item é missionários espirituais. Pestalozzi. Pestalozzi. Com a missão de? Ajudou o progresso? Vamos pegá-lo, né? Ajudou o progresso? Naturalmente ajudou o progresso, né? Então, se nós formos destacar aqui, nós ficamos meio-dia. Sabem por quê? Porque em todas as eras, desde que o mundo é mundo, e que Jesus é o supervisor, o governador do orbe, ele nunca deixou de mandar missionários. Em todas as áreas, quando há necessidade. A educação estava um pouco defasada, mandou Pestalozzi. A medicina está meio assim, precisando de um impulso, vem o médico para ir. Todas as áreas. Os espíritos espirituais, missionários espirituais, estão apostos, cada um, né? Como nós colocamos aqui. Governador do nosso orbe. Jesus é um dos engenheiros siderais. Ficou responsável pelo planeta Terra. Agora, não é só o planeta Terra que ele dirige. Ele mesmo disse, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O outro deduzimos, né? Não queremos dizer assim, abrir polêmica, absolutamente. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Agora, outra coisa, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nós todos estaremos reunidos com um só pensamento, com um só objetivo. Espero que seja mais rápido. Porque quando eu falo que eu vou ser anjo, talvez 100% aqui está pensando, ele vai ser anjo? Ah, eu duvido, né? Duvidar, hein? E eu então, se eu falar isso aqui, eu duvido. Não, você não convém nem falar. Entenderam? Agora, vou provar para vocês, através de uma companheira, hoje já desencarnada há muitos anos, Dona Luz Boechat, não sei se alguém ouviu falar ou conheceu a Dona Luz Boechat. Ela era otimista. Em todas as palestras dela, ela não usava pessimismo para nós. Então, ela foi para o quadro negro. Antigamente era quadro negro, né? Hoje é quadro branco, né? Quando tem, né? Hoje é tela. Aí desenhou um imã. Escutam bem. Desenhou um imã muito grande assim, ó. E embaixo do quadro, ela desenhou lá em cima e cá embaixo ela colocou um pingo. Simbolizando Deus, o imã, e eu, a limária. Agora, o que acontece o imã e a limária? O imã vai atrair a limária, não vai? Que é a minha origem, é sentir essa atração. Agora, apesar do tamanho do imã, pela distância que eu me encontro dele, a atração é pequena. Agora, quando eu vou aproximando, o que vai acontecer? A atração vai aumentando, eu vou chegar num ponto de que quando eu chegar, vamos dizer assim, passar do meio, a atração vai ser irresistível. Eu não vou estacionar mais, eu vou em linha reta. Depois de um certo período. Agora, quando você está pensativo aí,
Aí, só encontro com ela no carnaval, aí, ó. Tá vendo? Ah, não. Ah, mas também no Camilo Chaves, ó, né? Uma ida lá esporádica, né? Mas então, nós vamos chegar no ponto de que a atração vai ser irresistível. Nós estaremos na situação, vocês vão estranhar no início, nós estaremos na situação de um animal, de um cachorro, de um lagarto, na situação. Por quê? Porque lá no reino inferior, ou nos reinos inferiores, eles fazem exclusivamente a vontade do Pai, porque estão debaixo de um determinismo divino. Só fazem o bem. Aí nós vamos assemelhá-lo, né? A nossa animal nenhum nunca estacionou, porque fez o mal. E tem que estacionar. Como Deus criou a lei e não permite que eu regrida, né? Que o espírito retrograda, mas em compensação, para punição minha, eu estaciono. O estacionamento é uma punição para o espírito. Porque eu e o Luiz estamos caminhando juntos, né? Fazendo nossa evolução tranquilamente. Agora eu derroguei a lei divina, porque nós falamos muito em leis, mas a lei é uma só, é única. É a lei do amor. Todas as vezes que eu transgredir essa lei, seja em qualquer ponto, eu vou ser punido. Eu tenho que passar por um pequeno estacionamento ou grande estacionamento. Agora eu mais o Luiz estamos fazendo a caminhada, né, juntos. E eu derroguei a lei, descumpri a lei, paro para pagar e o Luiz continua. Quando eu reencontro com o Luiz, aí eu penso, gente, eu mais o Luiz estava lá no primeiro ano junto. Olha lá o Luiz no terceiro ano e eu aqui repetindo o primeiro. Não é uma punição para mim? Até que enfim alguém... Só um instantinho, deixa eu... Tio Manuel, agora vai surgir uma polêmica que dá pano para manga. O seguinte, quando falou aí da punição, aí fica a pergunta: quem está nos punindo? A lei. Não, por que veio a pergunta? Porque nós, através da nossa caminhada, já pertencemos a N religiões, passamos por diversos ciclos, então ainda cultivamos a ideia que Deus castiga alguém ou Deus pune alguém. Não, se Deus, só um instantinho, se Deus castigasse, ele seria igual eu. Então, por isso que eu estou trazendo a coisa polêmica. Entendi. Porque, no fundo, quem vai nos punir somos nós mesmos. Cada espírito é o mundo em si, cada um vive no mundo que cria para si e colhe o que plantou. Então, quando vem que eu vou contrariar a lei divina, que é chamada de pecado, então o que vai acontecer? Quem vai me punir sou eu. Porque isso, segundo André Luiz, deixa bem claro. Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Claro. Eu sou réu e juiz de mim mesmo. Então, falando isso, para tirar da nossa ideia que Deus está vendo, Deus vai te castigar, Deus vai te punir. E muita gente acredita nisso ainda. Tanto é que ele está vendo, até eu concordo. Agora que ele vai ser indiferido por isso, de jeito. Ele seria igual eu, ora. Aí E isso não atinge a Deus absolutamente. Agora ele falou que nós é que nos punimos. Agora olha o processo. Porque os espíritos, esses missionários, eles fazem o possível de explicar para nós os mecanismos das coisas.
Porque no dia que nós dominarmos um mecanismo, a nossa fé nesta área é inabalável. Porque eu conheço. É como diz Jesus, Tomé, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Aí vem Emmanuel e disse, se o mestre permitir, eu diria, Tomé, bem-aventurado aquele que sabe. Quem sabe não precisa ver, porque ele conhece. Então, qual é o mecanismo que ele acabou de falar para nós ali? Que eu é que vou escolher a minha punição, pedir a minha punição, para eu reajustar com a lei. Porque ela está lá me cobrando. Você me feriu. Você tem que reajustar comigo. É a lei. Assim como o Ramatiz fala, que se o planeta Terra sair de órbita 2 centímetros, olha o exemplo que ele dá. Ele vai ter um sacrifício imenso, uma luta para voltar para o eixo. Porque ele descumpriu a lei. Ele saiu de órbita 2 centímetros. Aí olha o processo, gente. Por que tem espírito que tem milhões de anos, ou não vamos exagerar tanto, 500 anos, né? 1000 anos, no umbral, ninguém pode recolhê-lo. Ele fica lá, para ele a vida está ótima, passa tempo, 500, 600, 800 anos. Porque o primeiro passo para caminhar para o reajuste é o reconhecimento do erro. Eu reconhecer que errei. Eu não podia ter feito isto com ela. De jeito nenhum, ela não merecia isto. Agora vem o segundo passo, que é bendito, maravilhoso, extraordinário, tudo que nós pudermos falar de bom, o remorso. Instala o remorso em mim. E o remorso me leva ao arrependimento. E o arrependimento me leva ao pagamento da falta. Entenderam? E a espiritualidade é tão misericordiosa que quando eu chego lá, por exemplo, o Luiz é meu guia espiritual, vem me acompanhando. Me acompanha na desencarnação. Aí eu chego perto dele e peço, Luiz, eu fiz isso assim, assim, com aquela alma feminina, e eu estou querendo retornar com ela. Aí o Luiz pega a minha ficha, que eu não sei se vocês acreditam que todos nós temos uma ficha no mundo espiritual, e tudo que está escrito na ficha, está escrito aqui, ó. Eles recorrem à ficha para não recorrer a mim, para eu não gastar energia. Fazer um retrospecto das minhas reencarnações passadas ou da última. Aí pega a ficha, no dia tanto você fez isto. Tem espírito que reage. Aí tem que fazer uma regressão de memória para ele chegar naquela época. Aí eu peço ao Luiz para me ajudar nessa área. Aí o Luiz pega a minha ficha, olha meus créditos e os meus débitos, vira para mim e diz assim, Manuel, eu se fosse você não levaria ela agora não. Vai ser uma carga muito grande para o seu Ford. Você não aguenta carregar não. Adia. Só colocam na pauta do pagamento quando o espírito reúne condições para pagar. Vocês concordam? Agora tem espíritos orgulhosos que chega lá e fala, não, eu quero ir com isso, isso, isso e isso, de uma vez. Quero, colocam. Chega aqui a falência é segura, porque não tem estrutura para continuar. Tá bom? Então esses missionários espirituais é que coordenam esse trabalho. Por exemplo, vamos voltar atrás na criação do planeta, né? E a árvore evangélica transplantada para o Brasil, Jesus então escolheu um espírito para ser o responsável.
Quem? Ismael é o nosso guia responsável. Nós tivemos lendo, me parece, porque tem muitos anos, um livro que até o Sobral nem aconselhava muito ler esse livro, não. Mas nesse livro contava que tem lugares, buracos, né? Cheio de espíritos. E nesses lugares, só entra anjo ou demônio. Anjos ou demônios. Intermediário não pode entrar. E esse companheiro, que estava em desdobramento no trabalho espiritual, Ismael o conduziu para esse lugar para ele aprender, para narrar. Quando chegou nesse lugar, vamos supor, esse salão, né? Aqui no escuro, aí Ismael colocou a mão e iluminou o recinto todo, com a palma da mão. Só para nós termos uma ideia, a categoria desse espírito, né? Que nos supervisiona aqui, que é o Ismael responsável. Todas as modificações, as coisas que tem que fazer, Jesus vem, reúne com ele e vai tomar as providências. Porque para os espíritos não existe nada toque de caixa, não existe. É tudo altamente programado. Eu não quero dizer que não possa mudar alguma coisa, né? É maleável, pode mudar alguma coisa. Mas quando Emmanuel disse que em 2057 teremos um mundo regenerado, todo mundo sabe, todo mundo já leu, né? Ele baseou em alguma coisa, não foi? Ou ele falou aeramente? Aí o Honório e o Sobral deduziram, né, por dedução, que o Livro dos Espíritos saiu em 1857. 200 anos após, o mundo terá que estar regenerado. Tem lógica? Claro que tem lógica. 200 anos preparando. E nós estamos agora numa transição violenta para que isto ocorra. Ei. E o Chico fala no livro Plantão de Casos, respondendo perguntas, que a regeneração estará efetivamente implantada nessa data, 2057, ou seja, 200 anos de doutrina espírita. Doutrina espírita. Pois é. Lá é tudo programado, né? Agora, não quero dizer que não haja, né? Pode haver uma porcentagem de ir para lá ou para cá, não vamos fechar a questão, né? Para não abrir polêmica em hipótese alguma. Porque se qualquer coisa que nós falarmos, o que vocês falarem, o que perguntarem, transformar em polêmica, aí o rendimento acabou. Nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo veio do deserto, foi visitar a Casa do Caminho, e ele foi dar uma palestra para contar as suas experiências. Aí quando ele narrou, um companheiro, fala um mancebo, né? Um jovem, abordou, não concordando. Aí ele pensou e falou como jovem de uma outra maneira, porque ele pode não ter sido entendido, né? Com aquela palavra que ele usou. Aí ele falou de uma outra maneira. Aí o jovem levantou da cadeira para discordar e ele abaixou a cabeça e deixou por isso.
eu fico com a minha ideia, você fica com a sua. Não vamos chegar num acordo. Então, polêmica não deve ter na doutrina espírita, né? Polêmica. Agora, esses missionários, nós vamos olhar, né, que os centros espíritas, geralmente, dentro da possibilidade, tem uma evangelização de criança. Incentivado por quem? Eu vou citar 3 nomes, que é uma pena não ter uma companheira aqui, que ela ia até chorar de alegria em eu pronunciar o nome aqui, né? Sheila, quem? Meimei e Maria Dolores. Escreveu para nós livros para a evangelização de criança. Aí criou-se a evangelização de criança. E eu vou contar a vocês um fato, não vai aqui orgulho não, viu gente? Porque nós temos um companheiro aqui que é testemunha. As evangelizadoras, na época, Dona Kate, né, talvez alguém conheceu, a Maria de Abreu, a Iole, a minha irmã Carmen, né, formando essa equipe de supervisora de evangelização de criança, chegaram a uma conclusão de que a professora dava aula para as crianças na sala e os pais destruíam em casa o que os evangelizadores falavam. Aí o que idealizaram? E eu vou ter o privilégio de dizer que uma das primeiras foi lá em casa. Criamos a reunião dos pais. Agora, um dos pais que participou lá está aqui. Não sei se ele vai se apresentar. Olha, foi ou não foi, Zé Geraldo? A minha sobrinha abriu a reunião lá, com supervisão das companheiras, abriu a reunião lá em casa, que construímos um quartinho só para isso, né? Só para a doutrina espírita. Então, eu chegava, saía mais cedo do Mercado Central, chegava em casa e encontrava 3, 4 companheiros andando lá e conversando, até acabar a reunião lá dentro. Aí eu pensei, nós podíamos fazer uma reuniãozinha, né? Isso mesmo, inclusive a reunião dentro da sua casa, né, Manuel? Era na sua casa que nós nos reunimos. Na sala lá de casa, criamos uma reunião dos pais. Em vez dos pais ficar conversando fiado lá fora, né? Porque não conversa nada que presta, mesmo, né? O André Luiz fala para nós o quê? Você lembra? 5 minutos é complicado. Não, fala, já é complicado. Ele fala que não temos capacidade de manter uma conversa edificante por mais de 5 minutos. Então eles ficavam só conversando fiado lá, né? Aí criamos uma reunião. Aí chegaram à conclusão de que o tema que a professora apresentasse lá seria o tema que nós iríamos estudar. Não sei se hoje, porque eu não estou participando da evangelização de criança, né? Não sei bem. Então, é uma das atividades que o Centro Espírita deve ter. Porque voltando no tema e voltando no dizer que nós estamos devendo muito na área evangélica, estamos. Agora, eu já trouxe aqui, por mais de uma vez, uma leitura para não acharem que eu é que estou falando. Pegamos uma mensagem de Emmanuel no Consolador, na questão 236, sobre se devemos fazer proselitismo. A mensagem é muito grande, e eu peguei um trechinho dela para ler
em todos os centros espíritas que eu tenho oportunidade de ler, quando trata-se de evangelho. Que a doutrina espírita estudada mesmo, vamos falar aqui no Livro dos Médiuns, com 20 e tantos capítulos, o Livro dos Espíritos, com 1019 questões, estudado minuciosamente, pode formar grandes filósofos e cientistas, mas que na hora da aprovação estão sem leme. Porque o leme é o Evangelho. E ainda fala no início, que será semelhante a outras doutrinas, que tende a modificar ou desaparecer. Não é grave? É grave para nós, né? Faltando o quê? O Evangelho. Reuniões de Evangelho. Perguntaram ao Chico qual é a necessidade maior para o médium assentar na mesa mediúnica. Evangelizar-se. Entenderam? Aí ele, numa conversa lá, né, com uma equipe de pessoas, ele disse: gente, quando essas pessoas vêm nos procurar no centro espírita, com esse problema, eles não vêm nos procurar como médiuns, eles vêm nos procurar como doentes. E a obrigação, a criatura está doente, fazer o que com ela? Tratar, colocá-la na reunião mediúnica, como nós fazemos às vezes, é a maior falta de caridade para com a pessoa. Ela não sabe com quem que ela está lidando, como diz Emmanuel. Nós estamos lidando com forças desconhecidas, nós não conhecemos. Senhor Manuel, o Chico perguntado uma vez, a pessoa chega para o Chico e fala: Chico, nós não corremos o risco de ficarmos defasados em termos de doutrina espírita se nós preocuparmos apenas com a consolação? O Chico falou: olha, meu filho, Emmanuel tem me ensinado que se nós ficarmos com 80% de evangelho e 20% de ciência, nós estamos num bom caminho. Bom caminho. Que nos garante o êxito que nós precisamos. Bom caminho. É o Evangelho, gente. Agora, nós não queremos dizer, como falamos aqui no início, que os únicos responsáveis pela implantação do Evangelho no Brasil para ser o coração do mundo é dos espíritas, naturalmente, né? Os evangélicos, né? Toda a reunião deles baseia na Bíblia. Como fazem, não entramos no mérito da questão, mas está anunciando o Evangelho. A Igreja Católica, que era fechada nessa parte, né? Eu de vez em quando ligo e vou contar a vocês outra coisa. Aprendi isso depois de 50 anos. Quantas vezes eu já dei pelido essa mensagem e não atinei com ela? Mas o Luiz já tivemos conversar, a 121, né, Luiz? Em busca da luz, fonte viva, em busca da luz. Emmanuel dizendo que quando o dinheiro, para nós entendermos o mecanismo, né? Que quando nós pegamos o dinheiro aqui do Luiz, que o Luiz me dá ou me paga R$20, eu não procuro saber do Luiz de onde que veio o dinheiro, não é isso mesmo, Luiz? Está lá? Eu não procuro saber, Luiz, de onde é que você tirou esse dinheiro? Como é que você ganhou esse dinheiro? Você trabalhou para ganhar ele? Eu pergunto. Luiz, Deus lhe pague. Corro na padaria e compro pão para comer. Não quero saber de onde que veio o dinheiro. Aí Emmanuel, simbolicamente, usa dois exemplos para nós entendermos e conscientizarmos que não interessa de onde vem a mensagem. E tem criaturas que já viciou, que se não falar com ele de quem que é, onde está, para ele não tem valor.
É um vício. O que nós temos que fazer? O quê? Analisar o conteúdo, a mensagem. Aí o título, não devem perder o título, Em Busca da Luz. Estou conversando com um mendigo, todo esfarrapado, no meio da rua, preste atenção no que ele vai falar. Porque através dele pode vir para mim o quê? Um alerta, uma mensagem muito grande. Agora eu já chego perto dele todo. Aí chego perto de um padre, mas isso é padre da Igreja Católica, isso é, não escuto porque é um padre, é um pastor. Ora, gente, completamente errado, né? Devemos buscar a luz aonde ela estiver, em busca da luz, né? Agora, continuando aqui essas obras infantis, incentivando reuniões adequadas, né? De evangelização de criança, infanto-juvenil, e vamos falar da mocidade. A importância, porque nem todo centro espírita tem uma mocidade. É ou não é? Não é fácil manter uma mocidade, não. Lá no nosso grupo, já tentamos 3 vezes. Agora entrou um novo presidente, convidei ele hoje aqui, propositadamente, para ele vir. Para mim falar com ele, né? Para incentivar a abertura da mocidade, tentar novamente, que está defasada, meia parada, né? Agora, o Luiz vai me permitir aqui. A União Espírita Mineira abriu uma mocidade. Tem alguém aqui que participou da mocidade da União? Deve ter, né? Alguém que participou. Eu não participei porque quando ela começou eu já era velho. Não tive chance. Agora nós temos aqui, no nosso programa, Wagner Gomes da Paixão. Saiu da mocidade da União Espírita Mineira. Afonso Chaga Correia. Saiu da União Espírita Mineira da mocidade. Se ele contar a vida dele, vocês vão saber por que ele procurou essa mocidade. A situação que atravessava na época. Não é? Vamos ver mais aqui. Roberto Lúcio Vieira. Saiu de onde? Da mocidade o precursor. Vamos achar mais um. Emerson de Oliveira Perdersoli. Saiu da mocidade da União Espírita Mineira. Não é? E aqui repetindo Wagner Gomes da Paixão. Aqui nós temos esses expositores, temos 4 que saíram da mocidade. Será incentivo para nós ou não? De criarmos a mocidade, fazermos tudo para que ela funcione no centro espírita, né? Para formar elementos para o futuro. Desencarna os mais antigos e os novos vão tomando conta e a doutrina vai continuando. É como um companheiro. 40 anos no centro espírita como presidente. Realizou um grande trabalho, não há dúvida nenhuma. Desencarnou-se. Aí deu uma mensagem chorando as mágoas, contando a experiência dele. Ele chegou no mundo espiritual, o guia o recebeu, encaminhou, que tinha méritos, né? E ele pediu, eu queria 2 coisas. Se vocês me permitirem e alguém me acompanhar, eu quero visitar minha família e visitar o centro espírita. Porque ele, para chegar nessa condição de, como é que nós diríamos, de equilíbrio emocional, demorou tempo no mundo espiritual. Porque todos nós vamos passar por uma certa perturbação, não vamos? Uns mais e outros menos. Sr. Manuel, é o caso do... Estou aqui atrás. É o caso do Jacob, do livro Voltei. Também. Também. O Jacó, 50 anos, né?
dirigindo, doutrinando espírito. Quando chegou a olhar, que olhou para ele, e olhou para o bezerro, e disse, meu Deus do céu, olha o bezerro como é que está, olha eu, que escuridão. Entenderam? Achar que por eu ter sido presidente do centro ou qualquer coisa, médio, 40 anos, chegar lá, vão passar vergonha. Aí o Espírito falou com ele, com Jacó. Eu te acompanhei 25 anos. Eu vi a sua cara, termo que ele usou. Eu vi sua cara quando vivo. Agora eu quero ver sua cara é aqui, no mundo espiritual. Assentou com ele e falou. Você falava isso comigo, isso, e eu te acompanhava, você fazia tudo, não foi, Luiz? Você fazia o contrário. Aí ele chegou perto do Andrade, que era o guia espiritual dele lá. Graças a Deus, hoje eu fui doutrinado. Demorou 50 anos doutrinando os outros. E o espírito que ele doutrinava, doutrinou ele em horas. Aí quando ele olhou para ele já estava começando a iluminar-se. É o que o Luiz está lembrando para nós, né? Entenderam? Então este companheiro pediu para vir na família, visitar a família e o centro espírita. Aí o guia disse para ele, visitar a família não tem problema nenhum. Agora visitar o centro espírita, o que aconteceu? Não tem centro espírita. Acabou, né? Acabou. Acabado o centro espírita. Acabou o centro espírita. Por quê? Você não preparou ninguém para continuar. Você foi o doutor, você foi o líder, você foi o chefe, você foi isso aqui, o centro acabou. Né? É um alerta para nós. Né? A primeira coisa que o senhor Leão fazia, abrindo reuniões mediúnicas, de estudos, a primeira coisa era ter 2 substitutos, se possível, que é o que o André Luiz concita no livro Desobsessão, né? 2 pessoas para substituí-lo, que esteja de acordo para substituir. Fulano de tal, dirige para mim hoje lá, porque eu não vou poder ir hoje, né? Por uma circunstância qualquer. Aí a criatura fica presa, né? Às vezes uma coisa importante, mas não pode, porque ele que é o diretor, ele que dirige a reunião. Entenderam? São alertas para nós, né? Para nós irmos aprendendo a lidar. Sr. Manela, graças a Deus, eu comecei a trabalhar com a mocidade, setor. Graças a Deus, eu comecei a trabalhar com a mocidade, um setor que eu nunca tinha trabalhado dentro da doutrina. Para os outros, todos eu já passei. E a minha primeira fala na mocidade foi exatamente essa, preparando os meninos para dirigir a casa, porque eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Claro. E um trabalho maravilhoso mesmo. Estou adorando trabalhar na mocidade. Pois é preparar. Nós não queremos obrigar, estou preparando você para você me substituir. Nada disso. A doutrina espírita, nós vamos colocar isso na cabeça. A doutrina espírita é de exposição. Ele gostou lá. Nunca de imposição. Impor nada absolutamente. Eu não gosto de que ninguém me imponha as coisas, então eu não devo impor também aos outros isso. Fala, né, adverte. Agora ele deixou de ser presidente lá do nosso grupo, meu filho. Graças a Deus, eu nunca obriguei ele a assistir um culto do Evangelho em casa. Porque quando eu deveria impor, que era até 7 anos, eu não fiz. Agora depois, não adiantava.
Chamava ele para o culto, chegava do futebol, ele falava, mãe, estou com uma dor de cabeça. Aí ia para o quarto. Se eu tivesse obrigado ele, hoje ele não seria espírita. Entendeu? Quem queria falar? Não, interessante. Você está falando aí sobre as mocidades. Não, nós temos um exemplo muito interessante na nossa mocidade. Já formamos vários palestrantes dentro da mocidade. Esse ano nós estamos com um grupo de jovens inaugurando como palestrantes na casa, vindos da mocidade. Aí, tá vendo? Nós não citamos o exemplo aqui de 4 expositores aqui, ó. Todos saíram, a base deles é na mocidade. Se vocês vierem aqui, pergunte a eles, né? O Wagner, o Pedersoli, Roberto Lúcio, né? E o Afonso, para vocês verem que o princípio dele foi a mocidade. Tá. Porque eu não estou escutando. Bom dia. Eu também passei no Espírita Mineira, pela mocidade. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que o jovem não é da casa, como o seu Manuel disse. Ele é do movimento espírita. Claro. Então, às vezes, a gente fica querendo que o jovem fique ali até ele completar 40 anos. Isso não vai acontecer. Por quê? Nos nossos encontros, como está acontecendo hoje com a MEB, é muito natural que o jovem se interesse por uma menina que ele conheceu do outro centro espírita. O que vai acontecer? A partir dessa Comeb, ele não vai voltar para o seu centro espírita. Ele vai para o centro espírita que a menina que ele gostou está lá. Certo? Então a gente fica assim, não vamos deixar ele ir, ele é muito bom, ele é bom na música, ele toca violão, ele é bom no teatro. Mas se ele foi bem preparado, no outro centro espírita ele vai fazer um trabalho fantástico. Então, o jovem não é nosso, o jovem é do movimento espírita. Para a gente não ter aquele apego, fica aqui, porque um dia ele vai para outra casa. Tá beleza? Obrigada. Já que a companheira lembrou, nós vamos, eu até depois fiquei sem graça, viu, gente? Sinceramente, eu arrependi de ter abordado dessa maneira. Reencontramos uma companheira, sem detalhes, né, gente? Reencontramos uma companheira em conversa e tal. Aí falou-se muito de fraternidade. Aí eu perguntei a ela, escuta, você está participando do movimento? Estou no mesmo lugar. Tem 40 anos que eu estou em tal lugar, assim. Aí eu virei para ela, isso foi instantâneo, eu não tinha pensado nada disso, não. Aí eu virei para ela e falei, 40 anos, quantos centros espíritos você conhece? Só conheço esse que eu trabalho. Eu falei, então onde que fica a fraternidade? Aonde que fica? Como a companheira falou aí, que esses companheiros são expositores para o centro espírita, para todos os lugares que quiserem. Não é? Quando formamos uma equipe na Aliança Municipal Espírita para divulgar a doutrina, estava o Peralva e a Dona Neném na reunião. Então eu entendi que a União Espírita Mineira queria formar uma equipe para ela, para a União Espírita Mineira. Aí eu falei com o Peralva, que eu tinha mais intimidade, falei, ô Peralva, eu não sei se eu estou entendendo bem, porque se for assim, eu não faço parte dessa equipe. Porque eu quero conhecer muitos lugares. Eu quero, né? Como na época viajamos tanto, né, Marival? Para quantos lugares, né? Quantos companheiros, quantas amizades nós fizemos em diversas cidades de Minas Gerais. Senhor Manuel, pelo menos uma vez no ano, nós formamos aqui pessoas para a atividade do passe. Aplicamos um curso para o passe. Para o passe? Isso. Quando nós formamos essas pessoas, convidamos todas as casas para participar, não é para atuar aqui na nossa casa, é para atuar no movimento espírita. Claro! Dentro dessa visão que tem que acontecer as coisas. Porque nem cabia, né? Isso. Nem ia caber. Com certeza. Preparar. E outra coisa que eu sempre falo, quando participávamos, ou quando participamos de passe,
que a criatura, mesmo que não venha a ser passista, é muito válido ele conhecer, ou não? Ele saber o mecanismo do passe. Como eu falei, que os espíritos lutam para nos ensinar mecanismo da prece. Pedi, obterei, mecanismo do passe, mecanismo da mediunidade. Ensinar como que é o mecanismo da mediunidade, como que o espírito comunica. Coisa simples, para nós sabermos. Aí aprendemos coisas maravilhosas, mesmo que eu não venha a ser passista. Né? Ou pode ser passista só na sua casa. Tudo bem, fica a critério de cada um. Né? Precisou lá, vamos aplicar o passe. Sr. Manuel, acho que talvez fosse muito importante também que a gente formasse cursos em nossas casas para os jovens para atuar na evangelização. Porque os jovens, na minha visão, eles estão mais próximos para poder... A linguagem, né? Sim. A linguagem, ué. E é colocando um compromisso, uma responsabilidade neles de preparar outros para a mocidade. Claro, entendi. Então, os jovens atuam muito bem na evangelização. Entendi. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor. O senhor falou das mensagens. E eu tenho ficado muito agradecida ao Papa Francisco pelas mensagens que ele vem trazendo de união ao povo, né? Desmistificando aquela coisa da Igreja Católica, abrindo a Igreja Católica. A gente poderia considerá-lo como um missionário? Olha, eu tenho isso anotado aqui, o Papa Francisco. Para nós falarmos aqui de trabalhadores voluntários da grande causa. Precisamos orar por ele. Agora, a senhora olha uma coisa. O Sobral, que eu coloquei aqui, Chico Xavier, Sobral, o Honório e o Peralva. Os desbravadores do Evangelho. Se eu contar a história do Sobral para vocês, vocês vão ficar estarrecidos. Que a própria União Espírita Mineira não aceitou que ele estudasse o Evangelho lá. Escuta o que aconteceu. O Grupo Emmanuel fez uma reunião na casa da Dona Neném, que era presidente da União, para auxiliá-la. Aí ia um companheiro na segunda, um na terça, um na quarta, a quinta não ia, porque tem uma reunião de desobsessão até hoje, um na sexta e um no sábado, cada um. O Sobral ficou incumbido de abrir uma reunião de estudo do Evangelho na terça-feira na sala 24. E começamos a funcionar. Um lá como relações públicas, na entrada para informar, que é uma coisa importantíssima, ter aqui na casa uma pessoa para informar o que tem, o que acontece e tal. Então, Sobral abriu a reunião. Quando fez 3 reuniões, o Sobral recebeu um chamado do Peralva no banco. Eu tinha uma loja na Rua Carijós com São Paulo, né? E o Sobral passou lá na loja e falou comigo, mas eu estou indo lá no Peralva. Ele mandou me chamar, eu não sei de que se trata. Aí quando ele chegou lá, o Peralva disse para ele, fizeram uma reunião e tal, com aquele jeitinho dele, né? Que quem conheceu o Peralva, né? Era tanto é que o Chico falou que o Peralva foi um anjo reencarnado no nosso meio. Pensa bem, para saber quem é essa criatura. E ele fazia uma força imensa para o Evangelho. Um dos divulgadores. Aí falou com o Sobral. Chegaram à conclusão, Sobral, de que não deve estudar o Novo Testamento lá, que deve estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o Sobral virou e disse, não, tudo bem. Enfiou a mão no chaveiro, tirou a chave da sala e entregou ao Peralva. A chave da sala, que ele abria na terça-feira. Aí entregou. Pois não. Muito bem.
Aí ele entregou a chave ao Peralba e parou a reunião. Mas acontece que o fato teve uma repercussão muito grande no meio, não sei onde, quando, com quem. Quando passou umas 2 reuniões, que as outras continuaram. Nós tínhamos reuniões lá na segunda, na terça, na quarta, na sexta e no sábado. Cada um dirigia uma. Né? Então, o Sobral parou na terça. E aquilo teve uma repercussão. Aí chamaram o Sobral e liberaram para ele estudar o Evangelho lá. Ficou até, enquanto pôde, na reunião lá de divulgação. Foi convidado para um determinado centro espírita de Belo Horizonte, famoso, muito grande, para abrir um estudo evangélico numa sala. Lá foi o Sobral. Demorou umas reuniões, não sei quantas, colocaram ele na cozinha. Falou que a sala, os diretores pediram a sala para isso, isso e isso. Colocou ele na cozinha. Aí, quando ele chegou no outro dia, na outra reunião, falou, olha, você vai reunir agora aqui nesse corredor. Aí ele virou e disse, já entendi. Se não tem lugar para o Evangelho, não tem lugar para mim. Boa noite, felicidade para vocês. Para vocês verem a dificuldade de implantar estudos evangélicos no centro espírita. Agora, como que nós queremos que seja a pátria do Evangelho? Entenderam? Aí colocamos aqui, né? Que Jesus mandou missionários em todas as épocas, como nós falamos da saúde e tal, mandou Vicente de Paula para reforçar o catolicismo, mudar de ideia. Né? Não vamos entrar em detalhes, como Emmanuel fala, que a Igreja Católica toda a vida dominou a assistência social, coisa que eu não sabia, mas que não salvou uma alma até hoje. Vejam bem. Aí mandou Vicente de Paulo, Francisco de Assis, nenhum teve repercussão. Não conseguiu modificar. O Papa, hoje, já está sendo, vocês já viram? Já está sendo colocado meio de lado. Porque não estão aceitando as diretrizes dele para modificar a igreja. Né? Não quer mais coroa de ouro, não quer mais automóvel granfino, roupa granfina, para colocar a igreja no seu lugar, no seu devido lugar. É como um Papa, não sei se é o sexto, falou, eu quero colocar a Igreja Católica no seu verdadeiro lugar, porque a igreja não veio para ser servida, ela veio para servir. Entenderam? Pois não, Marival? Senhor Manuel, o tema que o senhor traz é muito importante, desta prioridade que nós devemos dar ao Evangelho, seja na casa espírita, mas sobretudo nos nossos corações. Mas é claro. Agora, e a doutrina espírita não é que cria esses embaraços, esses obstáculos para isso. Nós temos a questão 625, que ela é comum, faz parte do dia a dia, todo mundo sabe, mas, na verdade, na hora da análise do conteúdo, que literalmente é muito pequenininho, porque é a menor questão do Livro dos Espíritos, quer dizer, menor literalmente, mas em conteúdo é um dos maiores. Claro. Quando Kardec indaga da espiritualidade, quem é que pode nos servir de guia e modelo? A resposta é extremamente lacônica. Vede Jesus. Agora, nós às vezes esquecemos da pergunta. Como
quem é que pode nos servir de guia e modelo? Como que nós vamos aprender o Evangelho de Jesus se nós não estudamos minuciosamente para buscarmos as vertentes dele ser para cada um de nós? Guia da letra, né? Guia e modelo. Nós esquecemos disso. Jesus, às vezes nós ficamos correndo atrás de fenômenos, de reuniões mediúnicas, disso, daquilo, e esquecemos da simplicidade do arroz com feijão, que é o Evangelho. Mas é preciso que nós o aprendamos. Ser guia e ser modelo é a proposta que nós aprendemos. Nós não temos outro. Muitas vezes nós nos empolgamos com Chico Xavier, que eu amo de paixão, com grandes espíritas, com grandes médiuns, mas nós não podemos esquecer, como dizia Honório, que o piso da nossa caminhada deve ser o Evangelho. Nós devemos, o tapete vermelho nosso deve ser o Evangelho de Jesus. Tá bem. É só isso. É isso. Agora vocês calculam. Se nós atentássemos, é como diz o Gandhi, disse que se perdesse o Evangelho todo, né? Você lembra? Sobrasse o quê? Se sobrasse as bem-aventuranças, já não precisava mais nada. E eu vou descer a Minas. Se nós, como Chico sempre bate, ele disse que se fosse prefeito, governador, presidente, ele ia escrever faixa na entrada de todos os lugarejos e cidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é? Um companheiro nosso chegou lá no nosso grupo, nós estávamos iniciando, aí a esposa dele fez um empenho muito grande para que ele fosse, e ele foi, chegou, me cumprimentou e falou, eu quero fazer 3 perguntas. Se você me responder as perguntas, eu fico na doutrina. Se não responder, eu vou embora. Aí eu falei, o Livro dos Espíritos tem 1019 questões, quem sabe responde, né? Aí ele me perguntou, primeiro eu quero saber sobre a virgindade de Maria. Segundo, eu quero saber se o corpo de Jesus era de carne ou fluídico. Terceiro, eu quero saber se Lázaro estava morto ou não. Eu estiquei a mão e falei com ele, felicidade para você, e você pode pegar o seu rumo. Aqui não é a casa, né? Para te responder essas perguntas. Aí ele ficou meio sem graça e ficou. Foi um baluarte lá no nosso grupo até hoje. Aí eu falei com ele, olha, nós estamos marcando uma viagem para Leopoldo sexta-feira, quem sabe você poderia ir lá, porque o Chico estará aqui, e nós vamos fazer a pergunta ao Chico. Aí chegando lá, o Chico sentado numa poltrona, apresentei o companheiro, o Carlos, aí ele falou, senta aqui, Carlos. Aí ele sentou no braço da poltrona. E eu falei, ele quer fazer umas perguntas para você, Chico. Aí o Chico falou com ele, fica à vontade, como você chama mesmo? Ah, Carlinho, fica à vontade, Carlinho. Aí ele fez as 3 perguntas para o Chico. Aí o Chico levantou, passou o braço assim nele, abraçou ele e disse, Carlinho, tem tantas coisas mais importantes no Evangelho para nós aprender. Por exemplo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí o Carlinho baixou a cabeça e ficou calado, né? Mas como é que vai responder uma coisa dessa, tá bom? Então o nosso horário está terminando. Missionário de novas revelações. Aí nós pensamos, o mundo espiritual, conhecimento do mundo espiritual para nós espíritas, até o André Luiz foi um.
Depois de André Luiz, foi outro. Depois de 16 obras do André Luiz, né? Ficamos conhecendo o mundo espiritual com a palma da nossa mão, né? Revelando para nós as novidades. Agora, tem outra coisa, que é revelações. O Allan Kardec coloca no livro dos Médiuns, na introdução ali, que quando nós formos conversar com alguém sobre esses assuntos, nós temos que indagar, temos a obrigação de indagar, se ele tem 3 princípios. Já lembrou? Segundo? Lembra dos 3? Primeiro, se acredita em Deus. Se ele titubear na resposta de Deus, eu vou deixar por isto. Se ele responder positivamente, eu vou fazer a segunda. Crê na alma ou no espírito? A segunda. A terceira, a imortalidade da alma. É o alicerce para levantar um monumento. Pode levantar quantos andares quiser, se faltar um destes. Aí questionaram ele, que se eu não prosseguir com a conversa com ele, seria falta de caridade. Aí ele respondeu, não, seria falta de bom senso, porque eu não vou chegar a lugar nenhum. E eu vivi essa experiência. Uma companheira, lá do Grupo Emmanuel, desencarnou um filho dela. Ela tinha um casal, 18 anos, estudando nos Estados Unidos, no melhor colégio, pessoa muito rica. Aí o professor achou melhor mandá-lo para o Brasil para ele tratar da saúde, um problema, né? Dava um branco de vez em quando, aí chegou aqui e não conseguiu, ele desencarnou novo, né? E para ela o mundo acabou. Desabou o mundo na cabeça dela. Aí lutamos, né, com ela, com o Evangelho, doutrina e tal, e consegui, através de um casal que eu fiquei conhecendo em Uberaba, enviá-la para a casa desse casal, né, que era chama Allan Kardec e a Dona Maria, e eles então hospedaram ela lá com o companheiro, né, e levaram ela na sexta-feira e o Chico recebeu uma mensagem do filho. Aí ela trouxe a mensagem, leu para mim lá em casa a mensagem, chorando copiosamente, e ainda virou para mim e disse, Manuel, tem umas 3 coisas aí que só eu e ele sabemos. Mas ela não acreditou. Que a mensagem era dele, que ele estava lá vivo e tal. Aí eu pensei, falei, Kardec tem razão, né? A companheira não tinha os 3 princípios. Ela não tinha parado para pensar em Deus, que é o Criador de todas as coisas, que o rapaz era um espírito e que ele estava vivo lá, que poderia comunicar. Ela não entendeu. Fechou as páginas lá, chorou bastante e ficou nisso. E até hoje não conseguiu sair da crise, já tem 20 anos ou mais, né? Entenderam? Aí nós colocamos aqui esses trabalhadores voluntários da grande causa, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o Chico, como principal, né? Que nos deu a condição de termos 400 e tantos livros, o Emmanuel, 125 livros. Para vocês terem uma ideia, a preocupação de Emmanuel com o Evangelho, a Federação Espírita Brasileira demorou, não vai aqui crítica absolutamente, é Federação Espírita Brasileira, não é Federação Evangélica Brasileira. Tratou do Espiritismo, 50 e tantos anos, acordou para o Evangelho, está fazendo um trabalho agora, não sei se vocês já souberam, né? E está saindo uma coleção de todos os versículos que Emmanuel comentou. Vocês já viram? E eu ganhei o de Mateus. Ele comenta 340 versículos.
Eu estou te devendo, né? Foi bom você levantar a mão. Eu sei. Já saíram 4? Olha aí, eu ganhei 1. Isso é questão de merecimento. Mas eu também tenho algum merecimento, que eu sou primo dele. Ele ganhou 4, eu ganhei 1. Vai. Hein? Não sou culpado. Não sou culpado. Olha lá, tá vendo? Olha o primo rico. Eu nem vou contar vocês, viu? Deixa pra lá, tá? Tá bom? Mas eu estou te devendo, né? Desejo felicidade para você que eu não pude estar lá, viu? Agradeço muito, tá bom? Então, nosso companheiro é aqui como pedras angulares do movimento do Evangelho. Sem o Sobral, o Honório, o Peralva, nós não seríamos a cidade que mais divulga o Evangelho no Brasil. Se vocês pegarem todos os livros escritos em São Paulo, de São Paulo não tem a preocupação de Evangelho. Aí surgiu uma companheira, Deus manda missionários em todo lugar. Mandaram uma companheira para São Paulo que chama Terezinha de Oliveira, não sei se vocês conhecem. E ela soltou agora um livro que, se eu tivesse conhecido ele 20 anos atrás, eu ia empolgar vocês com as minhas palestras. De tanta ajuda que ela dá nesse livro, né? Estudando o Evangelho. Tá bom? Então, devemos a estes companheiros de Belo Horizonte, que foram os baluartes da divulgação do Evangelho para todos os centros espíritas, apesar, né, de não termos ainda conseguido cada centro ter uma reunião de estudar o Evangelho, principalmente a diretoria, principalmente os coordenadores, porque perguntaram ao Chico por que a direção do centro briga tanto. A resposta do Chico foi qual? Falta de Evangelho. Entenderam? E aí, nós tentamos implantar o estudo do Evangelho no Espírito Santo, uma equipe, através de um companheiro que morava lá, e quando fomos lá diversas vezes, que saímos, tivemos a alegria de saber que um centro lá estava estudando as parábolas, porque só estudava mediunidade. E a mediunidade não tem nada a ver com o Evangelho. A mediunidade, fenômenos mediúnicos, como diz o Emmanuel, é como um choque elétrico. É só para acordar a criatura. Mas o André Luiz fala que dentro do centro espírita é coadjuvante. Fenômenos mediúnicos é coadjuvante. O que interessa mesmo é o Evangelho. Entenderam? Alguém queria? Você, por favor, e o nosso horário. Senhor Manuel, presente, eu gostaria de lembrar o seguinte: de tudo que nós dissemos aqui, e nas entrelinhas o senhor Manuel deixou claro isso, de tudo que nós dissemos aqui, é importante nós lembrarmos que nós não estamos abrindo mão, não estamos prescindindo da doutrina espírita. Criticando. Porque nós só entendemos o Evangelho dentro da visão espírita. Né? Quer dizer, não é à toa que o Emmanuel diz, pela psicografia de Chico, que Jesus é a porta, mas Kardec é a chave. Nós só vemos essa profundidade esplendorosa no Evangelho de Jesus, porque nós podemos nos abdicar da letra, do aspecto literário.
nós temos buscado o tempo todo o espírito da letra, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, é isso aí. Não vamos também dizer, bom, já que ele está falando isso, nem vou mais estudar a codificação, vou só estudar o Evangelho. Claro que nós precisamos de um como suporte do outro. Muito bem. Obrigado. A codificação... Muito obrigado, só um instantinho, muito obrigado, Dom Maribal, pela lembrança. São Manuel, só mais uma lembrança aqui. A codificação fornece a chave para entender o Evangelho, senão não tem como. Dentro daquilo que realmente precisa ser entendido. Pois é. Então, eu agradeço, Maribal, para nós, que nós não íamos dizer isto, e ficaria faltando. E vamos dar exemplos. O Grupo Emmanuel, por exemplo, escreveu os princípios fundamentais, né? 15 itens da doutrina espírita. Um sinal que ele não estava preocupado só com o Evangelho, não. Estava preocupado com a doutrina espírita. Agora nós vamos dar um pequeno exemplo. Se nós não estudarmos a doutrina espírita, nós ficamos semelhantes a outros companheiros que ficam na letra, que é o que Maribal lembrou para nós. Nós encontramos uma passagem no Evangelho, vamos ver quem vai me ajudar. Está escrito lá: desceu o Espírito em forma corpórea de uma pomba e pousou no ombro dele. Está certo? Tá. Quem não é espírita, como é que vai explicar isso? Agora, quem é espírita, como que explica? É um dos princípios fundamentais. A que nós temos que recorrer na doutrina para entendermos a passagem? Vocês lembram? O livro dos Espíritos está escrito: o Espírito toma a forma que ele queira. Aí o Espírito tomou a forma corpórea de uma pomba e pousou no ombro dele. Só a doutrina espírita explica. Pergunta 95 do livro dos Espíritos. Eu não vou a tanto, né? Aí, tá vendo? Fala sobre o perispírito. Tá vendo? Então, nós temos o item lá, perispírito, que vai nos explicar tranquilamente que o Espírito toma a forma que ele queira. Kardec não advertiu que na reunião mediúnica um médium pode ver o doutorador Bezerra de Menezes chegar? Faz uma prece e vê se é ele mesmo. Porque durante a prece ele muda, ele volta ao seu estado normal, que ele tomou a forma do Bezerra de Menezes. Entenderam? É o que o Maribal falou. Quanto mais entendemos de doutrina espírita, mais fácil é para estudarmos o Evangelho, para sairmos da letra. Pensa bem, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Graças a Deus, eu nunca vi morto nenhum levantar e enterrar o outro. Graças a Deus. É? Raça de víboras. Ó, temos que entender o que Jesus queria dizer. Raça de víboras, né? Aí estudando, com a ajuda da doutrina espírita, vai enriquecendo cada vez mais, né? Temos que estudar o livro dos Espíritos. E eu coloquei aqui, para terminar, reuniões como a FEB lançou para nós, metodizado. Não soltou uma apostila para estudar o ESD. Agora soltou do Evangelho. Pensam bem como que acordaram para a questão do Evangelho. Criaram reuniões sistematizadas para o Evangelho. Porque a doutrina espírita já tem muitos anos, demora 4 anos, né, mais ou menos, para fazer o ESD, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ô, gente, alguma dúvida, alguma coisa? Dúvida sempre tem, né? É Terezinha de Oliveira. Não, o livro eu não lembro, sinceramente, o nome. Porque é até novato. E eu estou sem ele porque emprestei para um companheiro e ele está maravilhado com o livro, né? Terezinha de Oliveira.
Tá bom? E, gente, muito obrigado. Feliz Carnaval para vocês, né? Agora, para aqueles que têm uma convicção, compra um pedacinho de madeira, queima. Ela já riu, olha lá. Para quarta-feira, fazer o quê? Tirar os pecados. Francisco vai ter que comprar uma tonelada de madeira para passar a cinza, porque mamãe não deixava de passar, né? Passava impreterivelmente. Na quarta-feira de cinza, ajoelhava, rezava e passava a cinzazinha, né? Então, felicidade para vocês. Quando uma mãe, a filha adolescente despede você, a filha despede da mãe para sair de noite, o que a mãe fala? Não, duas principais. Vai com Deus e juízo, gente, juízo.